Aos encarnados e desencarnados, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui nesta casa de oração, sabendo que aqueles que vieram realmente procurando sua melhoria, a sua reforma íntima, a sua evolução, que só pode ser feita através do conhecimento. Portanto, que o Pai esteja conosco, que a sabedoria de Jesus Cristo continue entre nós, nos dando a sua divina e inesgotável misericórdia e paz. Estar numa casa espírita é estar recebendo sempre. Nós sabemos, através dos ensinamentos do Cristo, que o conhecimento é libertador. Conheças a verdade e ela vos libertará. Portanto, quando nós vimos uma casa espírita, nós vamos atrás de conhecimento, pois esse conhecimento nos trará libertação. Muitas vezes o conhecimento, ele é doloroso, ele nos incomoda a princípio, mas nós devemos aproveitar cada existência para podermos adquirir mais conhecimento e na nossa vida, que é eterna, nós possamos evoluir aos altos graus que nós possamos atingir. Hoje nós falaremos de um assunto que eu creio ser de suma importância, pois trataremos de duas extremidades. Um assunto que vai nos trazer uma boa reflexão e, é claro, a intenção é trazer conhecimento, tanto aos desencarnados que estão aqui, aos encarnados que vieram realmente porque querem evoluir. Nós falaremos hoje um tema que está no Evangelho do Cristo, que tem por título Cuidar do Corpo e do Espírito. Nós falaremos então das duas extremidades, dos dois, digamos, radicalismos. Aqueles conhecidos como os ascetas, que só pensam no corpo, no que é material, e a dos que são espiritualistas, aqueles que tudo associam à espiritualidade. No decorrer da nossa palestra, nós vamos, cada um, claro, refletir em onde a gente se encontra, onde a gente se encaixa, porque, na realidade, nós vamos descobrir no fim que o equilíbrio é a solução. O equilíbrio que está a sabedoria. É no equilíbrio dessas duas vertentes que nós vamos achar, então, o nosso conhecimento. Nós vamos, então, achar o que nós procuramos. Comecemos, então, pelos materialistas. O que está escrito no Evangelho chamado como ascetas. Aqueles que pensam unicamente no que é material. O materialista é aquele que ele só acredita no que ele pode pegar, ver ou sentir. Ele acredita apenas nisso. Qualquer coisa fora disso é algo que foge ao natural, é algo sobrenatural. Nós sabemos que dentro das casas espíritas nós aprendemos que não existe nada sobrenatural. Tudo é natural. A própria ciência nos dá esse respaldo. O materialista, portanto, é aquele que, não acreditando em nada espiritual, se dedica literalmente ao próprio corpo, se dedica demais àquelas coisas materiais que nós sabemos que serão provisórias. Nós sabemos que tudo que é material é perecível, tudo vai mudar, tudo vai se transformar. Vejam, a própria ciência deixa claro, nada se desfaz, nada acaba, as coisas mudam. Nós sabemos que com o decorrer do tempo, tudo aquilo que nós vimos de apego ao material vai se acabar. Esse nosso corpinho bacana, essa nossa aparência legal, o cheirinho do carro novo, o cheirinho da tinta da nossa casa, aquela roupa que a gente comprou 3 vezes no cartão,
vai acabar e depois a gente doa para o centro espírita. Tudo isso vai ser passageiro. Portanto, o materialista, na verdade, ele se ilude por achar que dentro desta sociedade em que vivemos, nós medimos a qualidade de felicidade pela quantidade de coisas que nós possuímos. Quanto mais nós possuímos, em tese, mais felizes nós somos. Claro que se nós formos analisar profundamente, isso não é verdade. Pois se fosse, nós teríamos, como já falamos aqui em outras casas, um número muito grande, talvez uma estatística absurda de moradores de rua suicidas. Mas o que nós vemos? Celebridades, empresários, pessoas que chegaram lá, conseguiram tudo e descobriram que esse tudo é perecível. Isso gera algo chamado frustração. A frustração, quando não é bem equacionada, quando não é bem elaborada, vai nos levar então aos estados patológicos da loucura. Por isso que nós vemos nos dias de hoje doenças que nós não víamos há 30, 40 anos atrás: a depressão, a síndrome do pânico, a bipolaridade, doenças que foram surgindo pela cobrança que nós temos conosco mesmo e com toda a sociedade que nós vivemos. Porque no mínimo nós temos que ser, temos que ter a beleza do Brad Pitt e da Angelina Jolie, temos que ter a conta bancária do Bill Gates, temos que ser evoluídos em todos os sentidos materialmente, porque senão nós saímos do padrão. Saiu do padrão, a gente é discriminado. Então a luta para essa perfeição material nos afasta automaticamente do que é espiritual. É proporcional, é tal do efeito gangorra. Sobe um, desce outro. Quanto mais nós nos apegamos às coisas materiais, efetivamente nós nos distanciamos do que é espiritual. Mas o problema não é querer as coisas materiais. O problema é o apego. O problema é o apego. Querer ter as coisas é algo natural. Nós nascemos para evoluir, mas esta evolução tem que ser feita com sabedoria. Nós conhecemos, é claro, muitas pessoas que, neste grau tão avançado de apego às coisas, a pessoa desencarna e não sai do corpo. A pessoa desencarna e não larga a mulher não larga o marido, não larga a casa, não larga os filhos, está lá na casa, está sofrendo, a vida está passando, a vida dela terrena findou, mas ela ainda está apegada. Portanto, o mal não está em ser materialista, o mal está em querer aquilo muito, está no excesso, está como os budistas colocam: quanto mais nós queremos, mais nós sofremos, porque nós esquecemos que tudo é apenas emprestado. Nós somos usufrutuários. O corpo, para nós, é a morada do espírito. Ele precisa ser bem cuidado. Nós não precisamos ter ele apenas por vaidade, mas ter cuidados médicos, cuidados no sentido de evitar com que o espírito que está dentro dele, movimentando, ele se torne apenas algo secundário. Porque o que nós vemos nos materialistas é aquele excesso de querência das coisas. Esta querência vai levar à sofrência. Nós vemos nos dias de hoje as pessoas que não largam das coisas. Vemos nos dias de hoje até, infelizmente, algo que agora virou moda, o tal do feminicídio, que a pessoa é tão apegada à outra, normalmente o homem e a mulher, que quando a mulher quer dar um basta, ele vai, por amor, ele mata a pessoa. Isso por amor. Calculemos isso por ódio. Por amor, ele vai lá e tira a vida daquela pessoa porque ele não suporta. Ou seja, ele acha que ele é possuidor, assim como ele acha que ele é possuidor do próprio corpo.
Nós não possuímos nada, nós não somos, nós estamos. Quem leu André Luiz viu na primeira obra dele que ele era um médico renomado, mas ao chegar no plano espiritual, depois que curou, depois que estava bem, saiu do umbral, passou um maior sufoco, foi trabalhar, já queria o que? Eu vou ajudar, afinal de contas eu sou médico. Não, você era médico, você estava médico na Terra. Aqui você sabe menos do que um enfermeiro. Quer ajudar? Tem uma pá e uma vassoura. Vai limpar as coisas, vai limpar a sujeira para aprender, porque aqui nós não temos mais os organismos. Aqui nós não trabalhamos com medicamentos, mas com energia, com passes, com poder eletromagnético, com outras coisas que só o tempo vai fazer você conhecer. Portanto, aqueles que estão aqui na Terra, encarnados, e acham-se melhores do que os outros, porque possuem, sofrem muito até caírem, então, no despenhadeiro da frustração. A frustração ela é terrível, e ela só vem porque nós criamos expectativas demais. Nós queremos agradar a todos, e principalmente nós nos cobramos. Então, o materialista é aquele que não acredita em nada espiritual, só no material, e é claro, vai sofrer muito. Sabemos que tudo vai acabar, e à medida em que as coisas irão acabar, ele vai tendo um sofrimento muito grande, porque esquece que é apenas, ou não sabe, que é apenas usufrutuário. É por um tempo que foi emprestado. Vamos pegar um exemplo de uma situação materialista, onde a pessoa pode levar à loucura, uma situação que me ocorre. Digamos no campo da vaidade. Uma pessoa vai no salão de cabeleireiro fazer uma tintura e por um erro, um erro de química, cai o cabelo da pessoa. Muitas pessoas chegam num estado de depressão que muitas até se suicidam, porque o cabelo dela era a porta de entrada, o visual dela era a porta de entrada para a sociedade. Então aquilo acaba com a pessoa. Uma doença que nos dá, que faz com que nós possamos aprender, nós não aceitamos. Nós queremos que o nosso organismo trabalhe perfeitamente. Por que meu rim está ruim? Por que meu estômago está doendo? Como é que eu vou ter enxaqueca? Ele tem que funcionar perfeito, afinal de contas, é meu corpo. Não é. Isso faz com que a pessoa acabe, então, sofrendo muito. Somente através de uma condição de equilíbrio é que a pessoa vai poder, então, mudar esse conceito e evoluir. Nós vemos ateus, por exemplo, que são muito mais chatos do que esses fanáticos religiosos. Porque eles acreditam tanto, por exemplo, em Darwin, que eles endeusam Darwin. Então, Darwin é tão endeusado que eles acabam cometendo o mesmo erro dos radicais, que são os espiritualistas fanáticos. Aquilo tudo tem que ter uma explicação, tudo tem que ter explicação. A doutrina espírita nos dá esse recurso, nos dá a explicação científica da vida, porque é baseado e foi codificada por um cientista, que por sinal era ateu, e tinha como regra acreditar apenas no que via, no que podia sentir, ou em que podia ouvir. Por isso que a doutrina espírita, com todo respeito às outras, ela nos liberta através do conhecimento. Vamos então para o outro ponto, o outro extremo, o espiritualista. O espiritualista é aquele que, por sua vez, só acredita em espiritualidade. Tudo para ele é espiritual. Você não pode falar qualquer coisa, que tudo é de Deus, tudo é espiritual. E isso até na doutrina espírita tem. Nós sabemos quantas pessoas que nós conhecemos, que às vezes conhecemos na rua, vemos que entrou em determinada religião, que a gente fala: como vai, meu irmão, tudo bem? Estou bem, mas estaria melhor se você conhecesse Jesus. O cara é um chato, a gente pega logo, vai embora, disfarça, porque a pessoa acha que ela encontrou um caminho, que já estava nela, mas já encontrou um caminho que estava ali latente.
Não é isso. Nós não podemos acreditar que tudo é espiritual. Tem que ter também o lado material. Porque tão chato quanto um materialista que é provocativo, também é um espiritualista. Até nas casas espíritas existe isso. Pasmem, mas existe. Existem aqueles, eu tive até uma pseudo-parente, muitos anos atrás, que ela era espírita. Quando eu a conheci, ela é muito bacana, porque, nossa, que legal, que afinidade nós temos. Meu Deus, com o tempo a gente vai vendo. Eu a chamava de espírita, devota, como chama o católico, apostólico, romana, espírita, de tudo, porque tudo para ela era aquela coisa espiritual. Não podia, se eu esbarrasse aqui na água, é obsessor. E o negócio dela era obsessor, né? Porque para o espírita fanático, para o espiritualista também, tudo é obsessor, ou é anjo da guarda. Nós esquecemos uma coisa que precisa ser muito bem entendida: tanto o obsessor quanto o anjo da guarda não tem empoderamento sobre nós, não tem poder. Nós somos deuses, palavras do Cristo. O que eles podem fazer por nós é nos dar um direcionamento. Bom, se forem do bem, ou não, os chamados mentores; mal, se forem os chamados obsessores. Mas depende da sintonia que nós entramos. Quando nós só pensamos naquilo espiritual, se torna tudo muito chato e tudo muito irregular. Nós vemos que as pessoas, por qualquer coisa, repetindo, mesmo dentro das casas espíritas, tudo é espiritual. A pessoa não pode encostar na outra, ou cair num copo, ou um vento bater na janela. São os espíritos que estão. Não é tanto assim. Calma, vamos com calma. Um obsessor nada mais é do que um encarnado que não soube dizer a Deus as coisas que tinha. Ele ainda se apega à busca desenfreada do sexo, como nós vemos agora nessa época de carnaval, das drogas, dos excessos de bebida, de todos os excessos. Ele desencarna, leva com ele toda essa vontade, não aceita, acha que tem que sentir as mesmas sensações que ele tinha quando estava encarnado, porque nós vivemos muito mais uma situação sensorial, nós vivemos por sentimentos. Então a pessoa não sai, ela gruda nos outros que vão na mesma vibração, agradá-las. Então ela é muito afinada ao sexo, eles ficam em motéis; são muito afinados à bebida, ficam em bares; afinados em drogas, ficam em lugares feitos a Cracolândia, feitos lugares assim, onde eles podem absorver. Os bons espíritos vêm para a gente como? Fazem milagres, tiram nossos problemas? Não, nem seria justo fazer isso. Os bons espíritos também são pessoas que foram encarnadas e que, à medida em que foram evoluindo, foram fazendo esse trabalho de orientarmos, embora a maioria de nós não ouça, mas orientarmos para que nós possamos ter uma evolução. São aquelas chamadas que muitas vezes nós chamamos de insight, ou aquela ideia que nós temos, ou um caminho que nós íamos fazer e mudamos o caminho, e depois a gente pensa, ainda bem que eu pensei nisso, e esquecemos de agradecer que foi não só uma intuição, mas um toque, mas foi uma informação que nós recebemos, se nós estivermos na mesma vibração, de um bom anjo, de um bom amigo, que nos tirou daquele caminho. Vir aqui, por exemplo, quantos de nós pensavam, olha, terceiro carnaval, está chovendo, tem dó, vamos ser espírita, mas não tanto assim. Mas se tiver um diagnóstico de câncer, que tem que fazer um tratamento, a pessoa vem, pode chover canivete, mas melhorou um pouco, a chuva pode sumir, pode fazer sol à noite, que a criatura não vai. Por que não vai? Porque não precisa mais, não tem interesse. É aí onde a pessoa se desespiritualiza e volta então ao que é material. Por isso que nós precisamos, nessas duas extremidades, termos o equilíbrio. Só através do equilíbrio
nós vamos ter então uma sintonia entre matéria e espírito, porque nós não podemos menosprezar o que é material, de forma alguma. Nós vemos, cerca de mais ou menos 40 dias agora, eu não conheço direito, mas tem a tal da Quaresma, da Semana Santa, onde as pessoas em muitos lugares se autoflagelam. Aqui no Brasil nós temos muito isso nas Filipinas, onde eles se auto-chicotiam. Muitos pedem para ser crucificado ali como fosse Cristo, porque eles acham que quanto mais dor eles tiverem, mais eles estarão próximos de Deus, quando nós sabemos que isso não é verdade. Deus não nos colocou aqui para sofrermos, até porque a gente não precisa procurar dor, que ela vai vir mesmo. Não precisa ir atrás, ela vem. Não precisa procurar doença, ela vai vir. Nós vemos pessoas, deixando bem claro o nosso respeito a todas as doutrinas, mas pessoas que fazem, por exemplo, uma promessa, e quando chega no dia de Nossa Senhora Aparecida, a pessoa vai a pé e volta a pé, porque negociou com esse santo, com uma santa, negociou alguma coisa, recebeu aquilo e tem que pagar. Olha, se nós formos imaginar que existe um Deus, um santo, um espírito, que negocia o seu sofrimento para você ter vantagens, nós estamos diante de um espírito que não é bem. Nós estamos diante de um espírito sádico, pois uma pessoa que fala, vai de joelhos aqui até outra cidade porque você alcançou essa graça, é porque a pessoa não confia nem nela, nem em Deus, nem em seus potenciais. Ela confia que ela fez um negócio, fez um acordo. Você me livra disso, que eu vou lá. Não é assim. Nós espiritualmente precisamos entender que uma oração, por exemplo, é uma ligação que nós temos com as entidades espirituais. Mas não basta só a oração, pois se fosse assim, nós ficaríamos sem ter nenhum tipo de trabalho. Imaginemos só, eu já dei esse exemplo, mas esse exemplo ocorre, 2 times vão tirar lá no último dia do jogo, vão disputar os pênaltis. Os 2 estão orando, os 2 têm uma fé danada. O que vai acontecer? Empate. Vai acontecer empate, porque os 2, cada um vai orar de um lado, outro vai orar do outro. Tem um torcedor ali com uma cruz enrolado e abraçado com a camisa, o outro lá que fez promessa, e o time perde. Bom, um vai ter que perder. Quem é que ganha? Quem treinou mais? Simples. Os técnicos depois não são convidados à entrevista e as perguntas não são do tipo, qual foi a oração que você fez para vocês ganharem o time? Não, qual foi a técnica que você usou, qual foi a forma que você usou para fazer com que vocês ganhassem. Portanto, a oração, ela serve como uma forma de comunicação, mas, convenhamos, Cristo foi claro ao dizer, bater, abrir-se-vos-á, pedir, obtereis, mas ajuda-te que o céu te ajudará. Nós precisamos fazer a nossa parte. Ao sairmos de casa, como estamos falando, e vir ao centro espírita, é um passo importantíssimo. Não é um lugar qualquer, não é uma doutrina onde as pessoas vão fazer uma lavagem cerebral, onde nós vamos falar, Chico Xavier está aqui conosco, resolveu tirar uma folga no carnaval e veio aqui na casa que tem o nome dele para poder... Não, gente, a gente não vai vender milagres. Uma casa espírita, nós vamos trazer conhecimento, e este conhecimento vai nos trazer evolução. Esta aqui é a proposta da doutrina espírita, trazer conhecimento. E o que nós estamos hoje tratando são de dois extremos, o materialismo e o espiritualismo, sem ter uma razão, sem ser racionalizado, sem ter um raciocínio. Existem pessoas, por exemplo, que falam, eu vou ficar em jejum 1 mês porque Jesus vai me ajudar. Isso não é bondade, isso é egoísmo. Você pode ficar 30 dias sem comer, desde que essa comida vá para aquele que não tem. Isso sim, nas vistas da espiritualidade, nas vistas de Deus, realmente é algo muito positivo. Mas não ficar como um egoísmo, como uma troca. Você me dá, eu sofro, faço o meu corpo.
que deveria ser educado, que deveria ser bem constituído, nós acabamos com ele a troco de ideias de que podem mudar a nossa vida se nós colocamos ele para o sofrimento. Quanto mais eu sofro, mais Deus ajuda. Não caiam nessa. Aliás, não caiam em nada que não seja aquilo que seja racional. O espiritualista também, muitas vezes, pensa nesse tipo de situação. Ele pensa que tudo pode ser feito através de passes milagrosos. Quantas pessoas não vêm nos centros espíritas achando que vão ver as cadeiras voando, o palestrante saindo raios da mão dele e vai entrar lá. Eu mesmo, na época, levava muita gente para os centros espíritas, porque como eu achava bom para mim, eu convidava, vamos lá, você está com problema e tudo. Hoje eu sei que nós não vamos atrás de prosélitos. Nós queremos apenas ajudar. E a pessoa entra e quer alguma coisa mais bombada. Ela quer alguma coisa, sabe? E aí, o que acontece agora? Não, agora não acontece nada. Mas tem que fazer o quê? Está lá a plaquinha, lá, o silêncio. Só fica em silêncio. Já é um pedido muito grande. Porque a pessoa quer falar, ela quer, quer aquela gritaria. Tem lugares que nós passamos onde há uma gritaria assustadora. Se tiver com o espírito ali, ele sai correndo. Porque o berro é grande, e a pessoa grita para Deus como se ele estivesse nas nuvens. Quando se vai na casa espírita, e agora? O que acontece? Pagou a luz, oba, já melhorou, já tem alguma coisa diferente aí, pagou a luz, mas e o que fez? Tem que prestar atenção no que o palestrante está falando. Às vezes a palestra é chata mesmo, mas alguma coisa dá para pegar. Tá ali agora eu faço, agora sim. Agora vai vir alguma coisa sobrenatural. Vai lá, recebe o passe, sai, bebe um gole d'água, vai embora e fala. Não mudou nada. Mudou muito, mas não se muda de um dia para o outro, porque a doutrina espírita não trabalha com milagres, mas sim com uma modificação da sua reforma íntima, que por si só já é algo muito difícil de ser feito. Nós trabalhamos com uma mudança interna. A doutrina espírita ela pode se encaixar muito mais do que uma religião, mas com uma programação de libertação de mentes e de corações. Nós nos libertamos de conceitos, de preconceitos. Nós começamos a entender que existe esse corpo físico, que mesmo nós não gostamos de como ele é, que era para ser mais alto, mais baixo, mais magro, mais gordo, nós sempre reclamamos, é o que nos foi dado por mérito. Nele nós temos o perispírito que dá o formato, e no perispírito nós temos efetivamente então o espírito, que não tem uma forma, é um quantum magnético. Ele não tem sexo, ele não tem uma forma, ele não é algo que seja tangível, é uma luz, se podemos dizer assim. Por isso que toda discriminação, todo preconceito, toda a ideia que nós temos errada é do externo, é o que nós vemos. Mas quando nós conhecemos no fundo do coração de cada criatura, muitas vezes nós mudamos o nosso conceito. Por isso que antes de tudo o Cristo foi muito claro ao dizer: conheça-te. Quando ele salvou aquela mulher, aquela história conhecida da mulher que veio com 16 anos de hemorragia, calculem só isso há 2000 anos atrás, num lugar árido, sem ter nenhum tipo de recurso, veio e tocou as suas vestes, nem tocou nele, puxou energia porque ela estava canalizada com a energia dele. Ele virou e falou: alguém me tocou. E mestre, mas tantos te tocaram? Não, mas uma pessoa de virtude me tocou. E ela veio para agradecer. Quais foram suas palavras? Levanta, mulher. Quem te curou foi você. Quem operou o milagre foi você mesmo. A tua fé te curou. E essa fé que nos vai curar. Não é atrás daquele Jesus que está pendurado, que está crucificado com uma fralda, todo machucado, para nos mostrar e nos trazer uma culpa. Como está vendo, ele morreu por nós.
o sacrifício de Jesus não foi morrer por nós. O sacrifício de Jesus foi ser um espírito elevado que se compactou dentro de um corpo físico. Isso é um sacrifício muito grande, porque esse corpo físico tem dores, tem fome, tem necessidades fisiológicas, e um espírito que já estava elevado vem para cá para sofrer tudo que um corpo físico pode sofrer, mas para mostrar para nós que um ser humano pode fazer tudo o que ele fez e muito mais, bastando para isso ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Vejam, ter a fé e não ser fanático. Nós precisamos então deixar bem claro nas nossas vidas: tenhamos fé, vamos acreditar acima de tudo em nós, porque Deus está em cada centelha de cada ser vivo. Tudo que move é sagrado. Pode ser até uma bactéria que vem para destruir muitas pessoas, como pode ser em outros planetas. Nós somos todos centelhas dessa divindade, e à medida em que vamos existindo, nós vamos evoluindo. Meus queridos, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por esse bloco de felicidade que está aqui. Nós vemos tantos desencarnados que se sentem bem ao ouvir as palavras não do palestrante, mas do Cristo. Vemos desencarnados também que saem satisfeitos porque saíram de lugares que não são, digamos, evolutivos. Estamos aqui então dentro de um ambiente onde existe a serenidade e a paz, que é o que precisamos para viver. Com a permissão da diretoria da casa, nós sempre fazemos o que fazemos sempre, a oração do Pai Nosso, mas em pensamento, para que não seja sempre aquela oração igrejeira, aquela oração mecânica, decorada, que a gente fala 10.000 vezes, mas na segunda vez nem lembra o que está falando, a pessoa se distrai. Vamos apenas pensar em cada frase do Cristo. Quando um dos seus apóstolos pediu: mestre, nos ensine a orar. E o Cristo então começou a dizer essas palavras: Pai nosso que está aqui e em todos os lugares, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua sábia e justa vontade aqui na terra, como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia, Pai, dai-nos hoje e nos dai o suficiente para poder repartir com o nosso semelhante. Senhor, perdoa as nossas ofensas e nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em novas e em más tentações, mas nos livra de todo o mal, porque está em Ti o poder, o reino e a glória. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, que todos possam ficar na sintonia do bem e que possam todos receber o tratamento necessário para cada problema que tem. Muito obrigado e muita paz para todos. Graças a Deus.